Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós estaremos entrevistando a doutora Ana Paula Pellegrina Lockmann, que é desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e também é vice-diretora da Escola Judicial. Olá doutora, tudo bom? Tudo ótimo, muito obrigada, é um prazer estar aqui com você. O prazer é nosso de estar recebendo a doutora. Hoje nós iremos falar a respeito do contrato intermitente, que creio eu, né, doutora, é um dos aspectos que mais causou polêmica na reforma trabalhista, e todo mundo está comentando, tem muitas críticas, não é mesmo? A doutora poderia esclarecer o que é o contrato intermitente? Claro, realmente é talvez um dos pontos mais polêmicos, embora a reforma trabalhista já seja uma reforma polêmica, mas talvez a intermitência, o contrato intermitente seja um dos pontos mais polêmicos que nós temos com a lei, com a vigência, já em vigência da Lei 13.467 de 2017. Trata-se de uma nova modalidade de contrato de trabalho por prazo indeterminado e ele não está restrito, pelo menos a lei não restringe a aplicação em determinados setores ou a algum setor. A lei ela é aberta e a abrangência, a princípio, pode ser total. Muito embora nós acreditamos que pela peculiaridade do contrato intermitente, onde o trabalhador ele é chamado quando há alguma demanda daquele empregador, e vamos deixar claro, ele pode ser contratado por vários empregadores ao mesmo tempo, né, no contrato intermitente, são setores onde há uma maior sazonalidade que eu acredito que deva ocorrer esse tipo de contrato. Por exemplo, o setor de turismo, o setor de bares e restaurantes, onde há uma demanda maior ou no fim de semana ou no dia da semana, dependendo da região onde está esse bar, esse restaurante. Então, nesse tipo de setor, acredito que seria mais viável os contratos intermitentes. Todavia, como eu disse, não é a legislação, a Lei 13.467, não faz essa restrição. Uma crítica que é feita por alguns é exatamente o trabalhador ser chamado e não saber quando ele pode ser chamado ou quando ele será novamente chamado. Mas é uma peculiaridade do contrato intermitente. Doutora, e como fica o recolhimento de FGTS e INSS desse trabalhador? A cada período trabalhado, o empregador faz o cálculo de quanto que seria devido, claro, com todos os valores, os percentuais, quanto seria devido a título de INSS, quanto seria devido a título de fundo de garantia, por exemplo, férias, 13º, e faz o pagamento a cada período trabalhado. Mas tudo, não só o contrato intermitente. Nós, como há uma mudança estrutural na legislação trabalhista, tudo nós vamos ter que fazer as adaptações e ver na prática o que acontece, porque muitas vezes a lei, a letra fria da lei, nós podemos enxergar de uma certa forma, mas quando existem as questões práticas, os exemplos práticos, talvez vá ser necessário ajustes. Perfeito. E outra dúvida que está bastante em evidência em relação à gestante, não é mesmo, doutora? Como que fica a situação da gestante no tocante à estabilidade? Esse é um outro assunto que certamente vai gerar muita discussão, para dizer o mínimo. A gestante, ela tem direito constitucional à estabilidade do emprego em todos os contratos a prazo indeterminado. E o contrato de intermitente é um contrato a prazo indeterminado. Hoje, inclusive, o TST, em sua súmula 244, inciso 3º, estabelece que a gestante tem direito à estabilidade, inclusive nos contratos a prazo determinado.
Então me parece que, sendo contrato de intermitente a prazo indeterminado, me parece, num primeiro olhar, um primeiro exame, e claro que nós vamos ter que analisar a cada caso concreto que vir a surgir no judiciário, que ela teria direito a essa estabilidade. Ficaria uma outra questão que vai demandar também muita dúvida, é uma eventual conversão, se confirmada a estabilidade nos contratos intermitentes, uma eventual conversão da estabilidade em indenização. Como aferir esses valores com base num valor médio, só que como a intermitência ela não tem uma regularidade na prestação de serviço, então tudo isso deverá ser debatido num futuro bem breve. Esperemos os próximos capítulos, não é, doutora? Com certeza, que serão emocionantes. É muito importante que os operadores do direito e a própria população em si, a sociedade, se atualizem a respeito do assunto, da nova lei. Nós temos uma medida provisória também, a 808 de 2017, que também tratou do assunto, especificamente em relação ao trabalho intermitente. Fez várias considerações para esclarecer dúvidas. De toda forma, é muito importante que todos nós estejamos bastante atentos a tudo que ocorrer daqui para frente. Bom, e por último, nós vamos falar também de outro tema que é tão polêmico quanto o contrato intermitente, que é o dano moral, que está na boca do povo, né, doutora? Tá todo mundo falando do dano moral. O dano moral agora, ele está tarifado, né? E, doutora, eu queria apresentar um caso prático para a doutora nos ajudar. Vamos supor a seguinte situação. O reclamante, ele entrou com uma ação aonde ele pleiteava dano moral e ele entrou com essa ação antes da nova lei. O seu pedido foi julgado improcedente. E após a reforma, vista a improcedência, ele entrou com um recurso ordinário. E esse recurso foi provido e ele conseguiu obter uma indenização por danos morais após a nova lei. Como que fica nesse caso, doutora? Essa é uma questão interessante, porque hoje tem se discutido bastante o direito intertemporal, ou seja, o tempo, como se aplica a lei no tempo, a Lei 13.467, como ocorreu na época também com a edição do novo Código de Processo Civil, que hoje já não é mais tão novo, a aplicação da lei no tempo, e como eu disse, chamado direito intertemporal. Nesse caso, trata-se, o dano moral é de direito material. Neste caso, por se tratar de uma questão de direito material, o dano moral é de direito material, me parece que aqui nós utilizaríamos inclusive o que temos um brocado latino que fala tempus rege actum, ou seja, o tempo rege o ato. Sendo uma questão de direito material, a vigência, a aplicação da lei é da época dos fatos, ou seja, da lei anterior, no caso concreto que me foi apresentado, e não sob a vigência da nova lei. Se fosse uma regra, é muito interessante e a distinção que seja feita aqui de direito processual e o recurso interposto já na vigência da atual lei, aplicaria-se a lei atual. Mas, no caso, o dano que eventualmente tenha acontecido ocorreu lá atrás, na vigência da lei anterior, e então se aplica o tempo rege o ato, ou seja, aplica-se a lei da época dos fatos. Me parece que essa deveria ser a melhor solução e, no caso concreto, sem a tarifação. O juiz, o magistrado, estaria podendo tarifar, sem dúvida, mas estaria aberto a uma aplicação da decisão sob a égide da lei anterior.
Me parece que esse seria a melhor solução, mas claro, sempre nós temos que analisar cada caso é um caso. Doutora, eu gostaria muito de agradecer a sua participação, foi muito esclarecedor, foi muito importante ter a doutora aqui esclarecendo dúvidas de nós mulheres, né? Gestantes, falando de danos morais. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço a todos a participação, acho que é muito importante nesse momento o esclarecimento e esse debate que é enriquecedor. Então é isso, agradeço a você que assistiu esse vídeo e para ter mais informações se inscreva no nosso canal. Até o próximo!